E aí pessoal, beleza? Aqui é Rodney Ribeiro falando da Ribeiro Soluções Corporativas, uma empresa focada em educação empreendedora. Então hoje, o que eu vou fazer? Vou destrinchar a palavra Smart para você. Ok? Vamos trabalhar isso um pouco mais ampliado. No vídeo anterior eu falava justamente de como um empreendedor enxerga seu objetivo de maneira clara e específica. E hoje nós vamos destrinchar como é isso na prática. Então, vamos lá. Ele começa desenhando então, você que às vezes não tem claro ainda o que você quer, você sabe o que você quer, mas ainda não tem uma imagem. Então, como é que funciona? Pega uma folha de um caderno, uma folha de sulfite, pega uma folha do papel de pão, escreve a palavra Smart. E aí você começa a responder o que você quer. Então, por exemplo, eu quero um carro novo. Para o empreendedor isso não é suficiente. Ele começa a colocar aqui, ó, qual é a cor do carro, o modelo, o ano, os opcionais. Ele enxerga isso com detalhes. Por que ele enxerga isso com detalhes? Porque ele começa a acionar dentro dele até o sentido, as emoções. Ele começa a sentir o cheiro do banco do carro, ele começa a sentir o volante na mão, ele começa a sentir o conforto de dirigir o carro, ele começa a ter essa sensação. Então ele deixa isso aqui cada vez mais específico. Lembra que o S é o específico, é o que eu quero. O que eu quero. Essa é a pergunta do S. Na pergunta do M é o quanto. Se eu tenho claramente o quanto, qual é, o que é que eu realmente quero, fica muito mais claro para mim descobrir qual é o valor do carro. E consequentemente, eu tendo este parâmetro, eu começo a responder a pergunta seguinte, que é como, ou seja, o que é que eu preciso fazer para poder atingir. E aí eu tenho um plano de ação. Eu começo a desenvolver aqui um plano de ação. Olha que interessante. Mas tudo isso não basta, porque ele chega para a pergunta que, particularmente para o empreendedor, essa pergunta é uma pergunta chave. O porquê que eu quero tudo isso? O porquê que eu estou fazendo todo o meu esforço para conseguir esse valor, para conseguir este carro que tem um grau de importância para mim? O que é que tem aqui dentro, nesta pergunta, que me faz pulsar? Então, às vezes vem uma pergunta simples. Era um sonho, né? Tinha o desejo, por exemplo, de sentar nesse carro ao momento de eu fechar um contrato importante com o cliente X. Ele tem claramente isso. Isso pulsa. Enquanto ele não consegue fechar este contrato, ele não consegue executar este objetivo. Então ele vai... Isto aqui é que pulsa dentro dele. É como se este objetivo fosse, neste caso, uma coroação, uma premiação. Beleza? E aqui eu tenho o tempo. Ele coloca prazo como dia, mês e ano. E aí que é importante que este prazo também tem um simbolismo para ele. Às vezes a data de aniversário, às vezes a data de aniversário de casamento, às vezes conseguir resgatar algo importante na vida dele, mas ele tem claro por que essa data é importante. Beleza? Então, pessoal, fica aí mais um pouquinho de como um empreendedor de sucesso funciona. Se você gostou deste vídeo, deixa aí, ó, um like na nossa página, na nossa fanpage, beleza?
Beleza? Ribeiro Soluções Corporativas. Um grande abraço.